Pessoal, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossa aula aqui, né, na primeira aula de qualidade, saúde, né, meio ambiente e segurança do trabalho, né, a sigla que é o QSMS, vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Unidigital, tá? Depois das orientações, nós voltamos à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. A câmera tá com bug aqui. Aconteceu a mesma coisa, eu ficava apertando, né, a câmera, ela demorou a voltar. Vamos lá, galera. Deixa eu abrir a sala aqui. Tava até conversando aqui mais cedo aqui, né? Com o Eduardo aqui. Já corrigi, tá, pessoal? As atividades de quem enviou, tá? Antes da gravação eu falei, né? Eu falei da nota aqui, tá? É, mas não se esqueçam, vai ficar aberta ainda aqui, ó. Pedir pra Vitória lá deixar aberto aqui. Eu sei que fechou dia 20/8 aqui, tá? Mas vai ficar aberto para vocês ainda, tá? Então, quem ainda não enviou atividade, tá? Os momentos presenciais já foram já todos postados, tá? E quem ainda não enviou atividade ainda dá tempo. Por quê, né? Só relembrando aqui, inclusive o meu horário das 19, eu já até vaguei ele, mas eu preferi deixar por enquanto, né, até finalizar o módulo, né? Porque o módulo, relembrando aqui, ó, o cronograma. O módulo fecha dia 3/9, né? Nossa última aula de QSMS, que é a última UC do módulo. Lembrando, ó, que tem comunicação, né? Vocês fizeram eletricidade, leitura e interpretação de desenho, que foi o passado, né? E QSMS. Então, é o ideal é que vocês, quem tiver faltando ainda qualquer atividade, né? Corra, porque dia 3/9, né, o último dia. Então, envie o quanto antes, tá, pessoal? Porque depois desse dia aqui, já não tem como. Porque já do dia 4/9 até 16 é esse período aqui de recuperação barra matrícula. Então, vamos olhar aqui, ó. É, é hoje, né? Hoje a aula. Aí nós temos ainda a próxima semana, só 2 aulas, tá? Inclusive no dia mesmo da aula e do dia 4, ó, deixa eu já colocar no outro mês aqui, ó, do dia 4 até o dia 16, ou seja, vai dar praticamente uma semana e uns quase 2 semanas, né? Se pegar esses 2 dias aqui, mais
os outros 3 dias que dá 5, né? Então dá praticamente 2 semanas. Porque aí, ó, já dia 17/9 já inicia outro C. Aí por que que vocês têm que enviar até dia 3? Porque aí entre 4 e 16 eu faço o conselho de classe lá com mineiros, tá? Então a gente delibera lá, vê quem que ficou faltando, quem que enviou, tá? Então é importante vocês se atentarem para a data até dia 3, né? Não só QSMS, né? Quem já tá ok nas outras UCs, beleza, né? Mas fica de olho que vai que você tá faltando aqui, principalmente quem entrou depois, né? Geralmente você pode entrar com mais ou menos 20% do curso, que você já pode entrar em eletricidade. Aí geralmente, às vezes a UC já de comunicação já finalizou, então a pessoa tem que entrar aqui nas atividades, fazer, né, a reposição lá com a unidade de comunicação oral escrita, né? E continuar o curso aqui, tá? Então, até dia 3/9, por favor, envie, que aí a gente já fecha já. E provavelmente nessa outra semana aqui, ó, entre o dia 7 e o dia 11, é que a gente faz o conselho de classe. Porque aí já é dia 17, né? Porque aí faz o conselho e aí libera a matrícula para vocês fazerem, né? Para entrar no próximo módulo e para a gente começar sem pendência, tá? Então fiquem de olho nas datas, não esqueçam. Agora, pessoal, vamos começar aqui, propriamente dito. Essa UC, ela tem 3 atividades, né? O ideal seria que nós tivéssemos pelo menos 3 aulas aí, mas, né, em função aí do cronograma, o que que eu vou fazer para vocês não ficarem sem aula, tá? E não ficar sem conteúdo. É, eu não sei, sinceramente, eu não sei se dá para a atividade 2 e a 3 na próxima aula, mas eu já tenho uma aula extra aqui, tá? E aí geralmente eu divulgo ela no outro dia aqui, tá? Inclusive, aqui termina dia 3/9, como a aula é em cima da finta, 3/9 vai dar numa quinta-feira, né? Não, então eu vou deixar para fechar na sexta-feira, né? Que aí quem não assistiu a aula ao vivo, provavelmente vai assistir a gravação na sexta-feira, tá? Então eu deixo para fechar na sexta. Hum, Fazer o seguinte, ó, deixo aqui na plataforma, tá dia 3, né? Mas aí, ó, vocês podem enviar até no domingo, tá? Para não, para dar tempo aí, tá? Então até no domingo, porque aí segunda-feira, dia 7, aí eu já fecho tudo. Vai ficar melhor assim, tá? Então, envie, mas quem quiser já enviar até o dia 4, ok, tá? Então, segunda, já vou falar aqui para monitora de vocês a Vitória, tá? Que aí, segunda-feira, eu faço a correção do que tiver faltando, tá? Aí vocês ainda vão ter, né, o dia da aula, né? Porque fechar no dia da aula fica muito em cima. O dia da aula, que é o último dia aqui, eles vão ter sexta-feira, sábado, domingo. E aí, domingo, 11, né? 11h30 11h59, né? Já fecha tudo. Inclusive, dia 8 aí quem enviar, por exemplo, até dia 8 aí eu vou considerar só 80%, tá? Mas se você enviando até domingo, eu considero, né? Eu faço a correção considerando 100%. Aí vai ficar mais justo para vocês, né? Porque agora que eu tava reparando aqui,
É dia 3, né? Dia 3 fica muito em cima. O último dia, né? Ainda tem a última aula. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Essa primeiro C, ó, inclusive, eu já pedi para Vitória deixar. Vocês vão ver que tem duas pastas aqui, ó. Para vocês não vai aparecer esse selo, tá? Ele só aparece depois que eu divulgo a aula. Mas se vocês entrarem em vídeo aula, vocês vão ver que tem duas pastas aí. Essas pastas são insumos, tá? É porque assim, no início do curso tem muita coisa que você só aprende mesmo, de fato, no mundo do trabalho, né? No mundo profissional. Então, é, tem algumas disciplinas aí que eu preciso fornecer subsídios para vocês, tá? Eu tenho que partir do princípio que você, né, o seu conhecimento é zero, né, desde lá bem no início, principalmente aqui nesse módulo aqui, né, que é o módulo básico. É independente se tem alguém que já trabalha como eletricista, tá? Aí eu tenho que partir do pressuposto que ninguém, né, nenhum de vocês ainda tem experiência e tem alguns conhecimentos que só a vivência, por exemplo, sistema elétrico de potência. Ó, eu, né, que fiz engenharia elétrica, eu só tive experiência em CEP, né, que é o CEP com S, né, o Sistema Elétrico de Potência, só depois que eu me formei, só para vocês terem uma ideia, que aí eu entrei numa empresa, eu prestava serviço numa empresa terceirizada na época da Celg, e aí era fiscalização de rede de distribuição, tá? E aí na engenharia elétrica eu tive essa matéria, né? A minha sorte é que tinha um professor lá que, inclusive, ele também trabalhava na Celg, e daí ele passava altas dicas pra gente. Mas mesmo assim, né? Embora ele tenha passado muitas dicas, falaram, ó, acessa a norma tal, a NTD. Vocês vão ver muito esse termo daqui pra frente, né? Ou NTD ou NT. Esse NTD são normas técnicas de distribuição. Por exemplo, vamos pegar aqui pegar emprestado aqui o C de projeto do CEP, que é o último C que vocês vão ter no curso. Igual aqui, ó. Deixa eu pegar essa norma aqui. Deixa eu ver a 15. Ó, tem essa norma aqui, por exemplo, ó. A NBR 15992, né? Ela fala de rede de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos. É porque assim, tem a rede antiga, que o pessoal chama de convencional, e o apelido dela é rede nua. Rede nua por quê? Ela parece um cabo de aço, ela é de alumínio, tá? E aí, quem não conhece, quem olha assim, vê lá em cima, sabe que é energia, mas visualmente, como ela não tem uma cobertura plástica, igual os circuitos de instalações internas, ela tem um visual, né, vamos dizer assim, de cabo de aço. E aí, eles dão esse nome gigantesco aqui, né, mas é a rede, e é já essa rede aqui da NBR 15992, ela já é um tipo de rede em que o cabo ele é coberto. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Hum. Aí você tem poste, igual vocês estão vendo aqui, esse aqui é o duplo T. Eu dei o apelido para ele de bolacha creme cracker, ó, porque ele é quadradinho, né? Não parece uma. Quando você vê ele lá no projeto, ó, você só vai ver o quadradinho, tá? E aí lá no projeto, geralmente eles colocam uma tag. Que é tag, professor? Minha identificação, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui.
Aí, ó, lá no projeto, por exemplo, se é esse poste quadradinho, duplo T, lá no projeto vai estar desse jeito, ó, um quadradinho, e aí sobe uma linha de chamada. Aí, por exemplo, né, difere um pouco, né? Mas basicamente fala aqui, né? MT, por exemplo, tem um identificador. Eu estou colocando um número aleatório, ó, 38572. Na hora que a concessionária lá tem um departamento lá, que é do COD, né? Centro de Operação e Distribuição, na hora que ele bate esse número aqui no programa, ele vai puxar a capivara desse poste aqui. Inclusive, ele fala até onde que ele está, né? Geograficamente. Então, ele vai ter sempre um ID, que é a identificação do poste. Aqui, ele vai falar que é um poste duplo T, né? DT, que é esse quadrado. Aí, geralmente, se for o circular, é poste CC, que é seção circular. Outra informação também, né? Às vezes eles omitem, assim, eu vou mostrar agora para vocês um projeto aqui. Às vezes eles omitem essa informação, porque se você vê quadrado, você já sabe que é poste duplo T. Inclusive o desenhozinho dele vai estar mais ou menos assim, ó. É porque aqui, ó, nessa face aqui, ó, do poste, ela é escavada, e aí na metade dele, mais ou menos, ó, você tem furação que já vem no poste, tá? E aí essa furação permite com que eu utilize só parafuso, né? Que chamam de parafuso agulha ou parafuso passante, tá? Quando é um poste seção circular, ele não tem furação. Aí eu vou ter que utilizar uma uma cinta para poste seção circular. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que não tem material, não tem a cinta, né? Tem o parafuso, aí aqui, ó, aí eles identificam aqui, ó, MT, às vezes coloca alta tensão, tá? Mas o correto é média tensão. MT, que é a 13.8, né? E aí fala o nome da estrutura, né? Tá até aqui, ó. CE1A. A CE é porque eles colocam esse E aqui porque antigamente só tinha rede convencional, não tinha essa rede protegida, tá? E aí, para não confundir o C do convencional, aí coloca C e E. Toda estrutura que tem uma letra e um E aqui é uma estrutura especial. No caso, ela é especial porque ela é coberta, tá? A fase, ó, se a rua fica desse lado, a fase fica aqui, a fase A, que é a fase B, que é a fase C, por exemplo, tá? E aqui é um cabo com a cobertura, por isso que eles ficam muito próximos, né? Em cada fase dessa, eu tenho aproximadamente a tensão RMS de 7.965 volts, tá? Mas não é 3.8 não, professor. 3.8 é a tensão entre duas fases, tá? Esse tipo de rede de distribuição, né? Quando é projeto de rede, a nomenclatura dela é pela tensão entre duas fases. Então, se eu falo que a rede é 13.8 kV, aí você faz o seguinte, ó. Se o padrão é tensão, que eles nem chamam de tensão entre duas fases, é tensão de linha. Aí você pega esses 13.800 aproximadamente aqui, ó, e vai dividir por raiz quadrada de 3. Você vai chegar, ó, nesse valor aqui. Isso aqui é a tensão monofásica, tá? Quando você tem uma tensão bifásica, você dividindo por raiz de 3, você chega na tensão monofásica da rede. Pessoal, por que que é assim? Eu vou dar uma de Chicó, não sei, só sei que é assim. Esse é o padrão. O pessoal lá na computação chama isso de design pattern, né? Design pattern é um padrão, né? É um comportamento. Do mesmo jeito, qual que é o seu padrão na hora que você acorda?
Uai, fez só abrir o olho, né? Minha consciência vem, eu abro o olho, né? E aí eu me levanto, vou tomar banho. Então, esse é o seu padrão do dia. De manhã você abre o olho, você toma banho, vai para o serviço. Então, esse é o seu design pattern de comportamento, né? Aí que do mesmo jeito. Aí já a rede de baixa tensão, o padrão, o design pattern aqui, você vai ver nos equipamentos lá, por exemplo, Equatorial Goiás, né? 220/380. Sempre, em todos os equipamentos aparece isso aqui, ó. Aí no final, a unidade de medida, né, para identificar, tá? E geralmente o menor valor é a tensão monofásica. O maior valor, geralmente, é a tensão bifásica. Pode ser que ele apareça sim, ó, lá no equipamento, ó. Apareça a tensão entre duas fases primeiro, né? E a monofásica depois. Mas é só você olhar, o menor valor sempre é o monofásico. Esse é um padrão, né, de escrita nos equipamentos, motor, máquina elétrica, né, lâmpada, ou qualquer outro tipo. Aí lá no projeto vai estar assim, BT. Aí essa daqui, ela pode ser uma rede compacta também, que é na verdade, aqui ó, aqui é a MT, a média tensão, a 3,8, e aqui mais embaixo é a baixa tensão. Aí tem uma rede que é diferente dessa antiga, que também era nua, ela chama de rede, né? O pessoal chama de rede multiplexada. Por que multiplexado? O neutro aqui, ó, o neutro é o único cabo nu, tá? Na verdade, eles não chamam nem de neutro, eles chamam de mensageiro, tá? Inclusive, ó, o mensageiro na rede compacta, ele tá aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, eu falei fase A, fase B, fase C. Professor, que cabo é esse? Esse é o mensageiro. Inclusive, ele desce aqui no poste, ó, e conecta no neutro. Quando é uma rede antiga, você tem esse estribo aqui para rede baixa tensão, tá? E aí você tem aqui, ó, isolador tipo Roldana. Aí geralmente você vai ter quatro quando a rede é nua, tá? Que parece um cabo de aço. Aí você vai ter quatro aqui, aí sempre você começa neutro, fase A, fase B e fase C. Isso aqui é a rede. Essa rede aqui nua, ela é chamada de S. Essa configuração, ela em linha reta, é chamada de S1, tá? Aí, quando ela é multiplex, você vai ter só um isolador, que é chamado isolador tipo Roldana, tá? E aí, as outras fases, né? Por exemplo, fase A, ela vai estar assim, ó, aninhada. Por isso que chama multiplexada. Não sei se vocês sabem o termo de multiplexação, por exemplo, num circuito digital, né? Igual o circuito de celular, o CDMA. O CDMA é um sinal aí, né? As redes móveis aí, né? As redes VoIP, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, o WhatsApp, né, é um padrão de rede VoIP, né, voz sobre IP, né? Inclusive, você também consegue, né, hoje em dia, né, você consegue áudio, além do áudio, o vídeo, né? E se você tem telefone fixo, ainda tem telefone fixo em casa, você provavelmente está numa rede multiplex. Se você tem um modem e no seu modem não tem, vamos supor que não seja fibra ótica, né? Seja aquele cabozinho RJ11, na verdade a internet ela vem junto com o cabo do RJ11, mas ela vem multiplexada. Por isso que o seu modem ele chama modem. Como assim, professor? Eu não entendi o que o senhor falou. O MO aqui é o acrônimo para multiplexação. O que que é isso?
você tem vários sinais, no caso, o sinal de áudio para quem está te ligando, e o sinal, né, analógico deixa eu até mudar a cor aqui, e o sinal de internet. Só que aí os dois se unem aqui, ó, e viram um sinal diferente aqui. Esse sinal verde é o sinal que vai chegar no seu modem multiplexado. O DEM aqui, ele depois. Por que que você coloca o modem? O modem, ele é um equipamento que ele vai pegar esse sinal multiplexado e daí ele vai separar esse sinal. Ah, captei, professor, captei a vossa mensagem. Então, o modem, ele pega o sinal que está embaralhado, tá junto, separa ele. Esse sinal aqui ele manda para o áudio, que é para você atender a ligação. E esse sinal ele manda, aí vai ter um conector lá, RJ45, né? O par trançado. Aí ele manda o par trançado lá. E aí esse acrônimo aqui do modem, ele é o DEM, o demultiplexador. É o DEMUX. Em circuitos digitais, né? Quando você faz, por exemplo, engenharia elétrica, se eu não me engano, engenharia da automação, com certeza, engenharia eletrônica, você aprende esse conceito aqui, tá? E aí lá na baixa tensão, por isso que ele chama, o cabo tá multiplexado. O cabo tá embaralhado. A fase, esse, o neutro é esse aqui, ó, que tá reto. Ele é null. Aí a fase é esse preto aqui que eu desenhei. A fase A. A fase B vai ser esse vermelho aqui. E a fase C vai ser esse outro cinzinha que eu estou desenhando aqui, tá? Então essa rede ela pode ser multiplex, né? Ou ela pode ser separada aqui, tá? Então esse é um padrão. Vocês vão ver muito falar de norma, né? Só que o que que a concessionária faz? Ela pega esses padrões, não só dessa norma, tá? Em rede de distribuição, ela pega esse padrão e compila num material chamado. Deixa eu acessar aqui a. É melhor acessar o site, que aí fica mais interessante para você. Aí você vem aqui, Equatorial, normas, Equatorial Goiás. Ó, de tanto pesquisar, ele já aparece aqui, ó. Então, por exemplo, estou fazendo um projeto. Estou analisando, sou analista lá da Equatorial Goiás. Você utiliza essas normas dela aqui, né? Por que que eu estou frisando a Equatorial Goiás? Porque tem Equatorial Pará, tá? É a Goiás que vocês têm que seguir. Tem aqui, ó, normas técnicas de conexão. Por exemplo, você entrando aqui, ó, você vai achar uma norma técnica, ó. Tá vendo? A norma técnica, a gente já chama NT01, né? Porque é 40 aqui, ó. Não dá nem para falar que é 1000 de ré, né? É 10.000 de ré. Então já NT01, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Professor, de onde que eles tiraram essa norma? Da cabeça deles? Não, de uma norma, de uma NBR, tá? Ah, então quer dizer que eles pegam tudo que é útil em padrões de engenharia, de construção, né, em design pattern de construção de arquitetura de rede, compilam um material, né, e aí cria a norma técnica, eles chamam de ONTD, né, norma técnica de distribuição,
ou só NT mesmo, só norma técnica. Inclusive, essa norma aqui, ó, vocês vão usar muito no próximo módulo, né? E, inclusive, né, na sua vida profissional aí, que é, ela é baseada, uma das normas que ela é baseada aqui é na NBR 5410, a Bíblia para circuitos de baixa tensão, tá? Aí, essa daqui já é a cara de um projeto de rede, ó, para você já ir se animando. Isso aqui é lá no final do curso, viu? É no apagar das luzes aqui, ó. Ó, isso aqui é um exemplo de um projeto que foi submetido à aprovação aqui da concessionária. Ó, o design pattern aí. Ó, o ID, realmente é um ID. Eles fazem esse ID aqui, vamos dizer assim, é provisório, tá? Até a aprovação do projeto. Ah, eu ainda esqueci de falar, ó, tem o tamanho do poste, ó, esse é o tamanho do poste de 11 metros, né? Outra informação que é colocada também. Está vendo? Ó, tem CE1A, SI. Na verdade, esse projeto que ele foi, essa versão foi reprovada porque tá errada aqui a baixa tensão. Ou ela é S1, que aí é a rede nua, né, de baixa tensão, ou é SI, né? É um I maiúsculo, não é um U não, tá? SI1, aí tem a 1A. A 1 aprumada, né, é reta, ou seja, o posteamento aqui ele está indo né, de maneira linear aqui. Aí a SI1A é quando você faz uma curva aqui, tá? A rede de de baixa tensão, tá? Entendi, professor. E essas normas aqui, por que que a gente está falando isso daqui em qualidade, saúde, né? Que é SMS aqui, porque vocês precisam, né, agora, já ir se acostumando, né, com os padrões de projeto, os padrões em que o futuro eletrotécnico, né, e que o engenheiro eletricista, ele reconhece, tá? Então, todo eletrotécnico, todo engenheiro eletricista, ele bate o olho num projeto desse aqui e já sabe, ó, é um poste de 11 metros, suporta uma carga de 300 kg força, tá vendo que tem um de 11 metros aqui, e ele também, mas só que ele suporta uma carga mecânica maior, ó, 600 kg, eu acho que é KFG, se não me falha a memória aqui. Se tem essa tag aqui, ó, de cima, pode ser que o poste ele só tenha a baixa tensão, pode ser que ele só tenha a média, tá? Ou pode ser, nesse caso aqui desse projeto aqui real, pode ser que ele tenha os dois, tá? Entendi, professor. Então, no mundo, né, no mundo do trabalho, vocês vão ter que ter né, esse leque aqui de conhecimento desde o predial, né? Depois da indústria. Basicamente, a diferença do predial para a indústria é que na indústria as cargas majoritárias são máquinas elétricas. Traduzindo para o português aqui, né? São os motores elétricos aí, né? Motor monofásico, motor trifásico, tá? E no projeto de sistemas elétricos de potência, né? Que é a última fase de vocês, né? A 16ª UC, né? E vocês vão aprender os padrões de projeto de sistema elétrico de potência. Geralmente a gente foca mais aqui no de distribuição, tá? Mas tem uma disciplina que vocês vão ver sobre instalação do sistema elétrico de potência, tá? Um outro design pattern aí, né? Um outro padrão, né? Que é como que a linha de transmissão, né, é projetada, vocês vão ter essa noção, tá? Geralmente a gente discorre mais no curso de engenharia elétrica, né, porque a gente tem mais tempo, 5 anos, né, e aí o engenheiro eletricista ele tem que saber tudo mesmo, tá? Mas aqui a gente foca mais, né, geralmente em um curso de eletrotécnica, é em rede de distribuição de energia, ou seja, do transformador de potência
para o centro urbano, né, que é a rede urbana, né, é a RDU, Rede de Distribuição Urbana, e também a RDR, a Rede de Distribuição Rural, tá? Mas quando a gente chegar lá, já estou dando esses spoilers aqui, né, para vocês já saberem, né? Porque assim, eu sei a dor de vocês é o módulo básico, né? Geralmente o módulo básico, você vê o que é matemática, né? Muita matemática, muita física, tá? Vocês viram comunicação oral escrita, né? Por exemplo, eu já dei spoiler lá para vocês que o eletrotécnico, ele também é uma das atribuições dele a fazer laudos, pareceres técnicos, né, opiniões técnicas. Isso não é papel só do engenheiro eletricista, não, é papel também, inclusive, do eletrotécnico. A diferença é que o eletrotécnico ele tem, né, vamos dizer assim, um ponto ali de corte, até 800 kVA. Lembra quando o volt e o ampere tá junto, é potência o quê? Potência aparente, né? Que a gente aprendeu lá em eletricidade. Ah, entendi. Vamos agora para análise da atividade um, tá? Eu vou passar um tempo mais, eu vou extrapolar um pouquinho do horário, pessoal. É porque eu tô com uma janela no horário das 19 horas, aí eu achei importante eu usar essa janela aqui, né, um pouco dela, para gente ter uma aula, né, uma aula mais assim de transição, porque eu sei que transição que eu falo do final do módulo, né, para vocês entrarem no módulo em que realmente você já vai sentir, né, que não, agora sim, eu tô achando que eu tô fazendo eletrotécnica, porque como você tem muita matéria, né, você tem comunicação oral escrita, que basicamente é português, né? Você tem eletricidade, que é matemática e física, né? Tanto que tem dois livros, né? Tem um capítulo lá que é só matemática, números complexos, né? E aí depois leitura e interpretação de desenho, que já começa a ter a cara de um curso de eletrotécnica, né? E essa QSMS, aí você dá uma desanimada, porque, esse negócio de meio ambiente, professor, esse negócio de segurança do trabalho, isso é só o técnico de segurança, isso é só o engenheiro de segurança. Eu tenho que fazer meu serviço aqui, eu não posso preocupar com isso, não. Na verdade, você tem que preocupar com a segurança. Sem o pilar da segurança, o técnico, o eletricista, o engenheiro, a empresa em si, ela não faz nada, tá? Se ficar comprovado que a empresa está negligenciando a segurança do trabalho, né? Ou, né, às vezes o funcionário, ele está negligenciando, e aí a empresa, de forma correta, ela aplica um processo que chama, isso é mais da administração, tá? Não sei se vocês sabem, a segurança do trabalho, ela não responde à engenharia, né? Por exemplo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, mas se eu estivesse trabalhando como engenheiro de segurança do trabalho, eu não iria responder engenharia elétrica, eu iria responder à administração da empresa, tá? A segurança do trabalho, ela é assim, ó, com o pessoal do administrativo e com o pessoal do RH, tá? Porque se a empresa negligenciar ou algum funcionário ficar comprovado que ele não está usando EPI, não está agindo de forma segura, a empresa é obrigada a chamar fulano, vem aqui, orientar ele. Se ele persistir, a empresa vai ter que chamar ele para a empresa não ser responsabilizada junto com ele. A empresa tem que chamar, por isso que chama processo administrativo. Primeiro você chama, orienta, né? Depois, né, mesmo chamando e orientando a segunda fase do processo administrativo aí, né, da teoria geral da administração, mesmo tem o pessoal, não tem aquele negócio do balão, né? Ó, você vai ficar tantos dias aqui e tal. A pessoa está insistindo ainda em fazer uma coisa que ela sabe que está errada, ela foi orientado, aí é o tal do balão, né? O pessoal chama, pelo menos ali na Metrobus, o pessoal chama de o não remunerado, né? E aí, mesmo depois disso, o cidadão ainda continua, né?
negligenciando, não usando EPI. Aí a empresa, né, a segurança do trabalho fala para a administração, olha, chama esse cidadão lá no RH e bate as contas dele, porque senão, né, o agente fiscalizador do trabalho, o Ministério do Trabalho, ele vai autuar a gente aqui, né, numa infração, tá? A empresa é obrigada, ela não faz isso porque ela é má, não, ela tem que fazer isso. Ela tem que salvaguardar, por isso que ela chama. Ela não pode simplesmente, o cara fez errado lá, o fulano vai embora, passa lá no RH. Não. Ela tem que orientar ele, não sabe como é que a pessoa tá, né? Orienta e tal, insiste, mas se mesmo assim continuar, você tem que, né? Infelizmente, tem que desligar a pessoa. E do mesmo jeito, a empresa é obrigada a fornecer EPI, tá? EPC, ela é obrigada a fornecer treinamento. Pois não, Luiz. Pode falar aí, Luiz. Tá aberto aí. Se você estiver falando, não estou escutando seu áudio ainda, não. Professor, boa Ah, agora noite. sim. Boa noite. É porque eu sou meio leigo aqui no computador, estou apanhando mais do que nota de R$ 1. Professor, estranha essa matéria aí, eu estava perdendo, eu não estava lembrando que hoje era dia das aulas, e aí eu peguei, entrei no Zap e vi que hoje, agora eu estou vendo que essa aula aí era importante, né, velho? Esse treino, Não, com certeza. esse treino aí na empresa aí, para nós aí que é funcionário. O trem é tenso, hein? Não é importante. Porque, assim, eu já conheci vários que, assim, ele, cidadão muito experiente lá na área, mas é aquela história. Um dia que você esquece, ou mesmo, ah, não, eu não vou utilizar capacete de segurança, vai dar em nada. Aí é o dia que, né, sei lá, um vergalhão, um tijolo cai na sua cabeça, né? E aí você tem que sempre estar preparado, né? Pode ser que aconteça um acidente, né? Ah, não, eu trabalho, né? Igual aquele episódio lá do Pica-Pau. Há tantos anos nessa indústria vital e nunca tomei choque. O meu nome é Electroman, né? Eu nunca tomei choque, né? Eu não preciso usar luva, não. Eu sou o Shazam, né? Eu sou o Shazam da Eletro... Não adianta. O dia que você esquece que, infelizmente, acontece um acidente, né? Felizmente, né? Não É, adianta. E vai acontecer. O eu, acidente, eu, ele não conhece, como diz uma colega nossa, ele não acontece do Neida, né? eu O lembro. acidente, ele vai se construindo ali. É uma negligência, é uma imprudência. E aí, quando você vê, de repente, ele eu- chegou. Ele fala, surpresa. Sabe o que que é o que eu acho mais engraçado aí? Em Hum, 2003, mais ou menos, quando a empresa apareceu aqui, uma grandona que hoje eu trabalho, hum. ninguém dava muita importância para esse negócio de segurança, Pois de é, cara. luva, de mangote, de meio mundo de trem, de luva de aço, trem de aço. Aí ninguém vivia se cortando. Hoje eu estou com um Pois ano é. dentro da empresa, vou fazer quase 2 anos que eu estou trabalhando, fazendo uma função ali, não se corta. Porque os Pois é, caras por dão luva quê? de aço, dá mangote, dá meio mundo de trem, o cara não se cortar. Não, em infraestrutura de rede, por exemplo, linha de transmissão, moça, é perigoso. Se arrebenta um cabo daqui, até na rede de distribuição, né? Arrebentou um cabo ali, moça, que chamam de efeito de ponta de chicote, né? E vem mesmo, vem arrebentando. É tenso, trem. Então, Paz. ó. Ah, sim, pode falar. Não, não. Ah, Isso aí tudo é essa matéria que foi caída de hoje. não, essa é a que é. Não, inclusive eu tinha entrado na UC anterior, né? E aí eu falei, uai, cadê o povo? Aí que eu lembrei que hoje começava que é SMS, né? Aí eu só saí do link antigo e vim para esse novo aqui, tá? Inclusive depois, né, quem não estava no início aqui entra depois na gravação, tá? Até amanhã vai estar disponível, que tem umas informações importantes que eu passei lá, tá? É, Então, ó, a empresa multinacional Minascom, né, é uma mineradora, essa que é a primeira, agora que a gente vai analisar a primeira atividade, mas não se preocupa não, tá, pessoal? É porque eu tô com uma janela aqui no horário das 19, né? Aí, lembrando, né, aproveitando que tem mais gente aqui,
próximo ao C, em vez dela começar às 18, ela vai começar às 19, tá bom? Daí eu preferi continuar nesse horário das 18, né? Que aí já na próximo módulo a gente já começa às 19, tá? Então, é uma mineradora, né, com grande capacidade produtiva de fertilizantes minerais, ó, interessante, ó, fertilizante mineral. E atua na fabricação de adubos em uma região favorável, não somente pela atividade agrícola, né, mas também com potencial de aproveitamento de energias renováveis. Deixa eu ir lá no nosso C aqui. Você já pararam para pensar por quê? Ó, até copiei uma foto aqui da internet. Isso aqui é o design gráfico de uma mineradora aqui, ó. Vocês já pararam? Isso aqui, ó, a área de exploração, ó, de uma mineradora. Peguei aleatório aqui, ó. Vocês já pararam para pensar por que que essa mineradora aqui, né, que é fertilizantes minerais aqui, ela tem grande potencial de energia eólica e solar? Uai, professor, é porque vai fazendo a extração aqui, né? E sobra a área que geralmente quando você finaliza uma área aqui, né? Quando não tem mais nada para tirar, né? E aí ela fica livre. Ela ficando livre, a energia eólica, se você tiver muito local disponível aqui, você pode colocar umas turbinas eólicas aqui, solar do mesmo jeito, né? Pode aproveitar. Solar às vezes, talvez é até mais fácil, que aí você aproveita o. Vamos supor que a sede da empresa é aqui, ó, você coloca a placa solar aqui em cima. Mas você pode fazer uma usina solar aqui, nada impede, tá? Inclusive, tem designs de placa solar, ó. E placa solar não, placa turbina eólica. Pois não, pode falar aí. Tem umas aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram dessa aqui, ó. Ela parece aquela fita de DNA aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha o design dela, né? Ela é alta como se fosse um poste. Inclusive, é aquele mesmo sistema de semelhante a fica em cima da empresa aqui, ó. Não tem aquela ventilação forçada? Pode falar aí, ó, Luiz, Silas, levantar a mão aí. Ô, professor, Sim, pois não. foi eu que levantei a mão, não, mas você Hum. tá falando que tem esse espaço aí, você pegou essa imagem aleatória aí, mas você tá falando assim, é em cima desses aterros aí, sai pondo, pondo Não, painel aí é, solar aí, trem turbina, é esses trem que você tá falando? sim, dá para fazer. Mas assim, depois que fez a. Eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas, e aí é lá pro Pará que ele trabalha. E aí, em locais onde não tem mais extração, né? Aí eles aproveitam para colocar, né? Usina solar, usina eólica também, né? Dependendo do local aí, ó, dá para fazer, tá? Aí por isso que na, no contexto aqui eu falo, ó, que ela tem grande potencial, né? De energia renovável, tá? E um dia normal de trabalho, ó, ocorre um acidente com um dos profissionais, né, mais antigos e experientes da empresa, João. Caio, profissional eletrotécnico, com grande conhecimento na área, e sem chegar na empresa, é amigo do acidentado João. Aqui, eu acho que eles falaram de proposta aqui, que ele é amigo, mas isso aqui é um gancho para dizer, né, eu até já falei antes, né, que, pessoal, não importa se você é amigo ou não, né? Se você está na empresa, né, mesmo que você não seja da segurança do trabalho, né, se não seja ou dos técnicos ou do engenheiro de segurança lá, vocês têm que considerar a segurança aí, porque, né,
dependendo da área aí, por exemplo, torre, linha de transmissão, né? E ainda tem umas que a torre, o monte onde você coloca aqui a linha de transmissão é tão alta que o pessoal utiliza um helicóptero, e parece aquela libélula assim. E aí eles têm que montar um pedaço dela, aí vai, parte da torre vai com helicóptero, e aí fica o pessoal lá esperando, tá? Eu sei que tem mais gente que levantou aí, ó. Luiz tinha levantado aí, Silas aí. Eu era só para confirmar mesmo se aquela turbina verdinha era mesmo a turbina de geração de energia eólica mesmo, que eu nunca tinha Isso. visto dessa. Não, eu também, faz pouco tempo que eu vi desse design. Não, inclusive tem vários, tem, acho que até apareceu na foto aqui, ó. Ó, tem essa daqui, ó, que parece um catavento, ó. Que foi, né? Então tem vários design, inclusive tem com esse mesmo design aqui menor. Uma vez eu instalei para um cliente, se eu não me engano, ela tinha 20 na zona rural, ela tinha, se eu não me engano, acho que era 21 metros o poste lá, e a envergaduras, se não me falha a memória, a envergadura disso aqui, ó, dessa pá aqui, nesse design, acho que era 4 metros, uma coisa assim, tá? E a bichinha, ela gerava bastante energia ali, considerável. Ô, professor, Sim. eu não tenho muita pergunta a respeito dessas coisas de elétrica, eletrotécnica, disso aí do que nós estamos estudando, porque Uhum, o que que acontece? Eu já estou estudando aí, se eu passar, eu já tenho o lugar certo para ir, que é a indústria. Você entendeu? uhum. Eu calculo a idade que eu já estou. Eu não estou É, querendo me aventurar. Assim, eu só estou te falando, sabe? Eu não uhum, estou querendo me aventurar, tipo assim, embora para outro canto. Eu já vou, se ali terminar, eu vou pegar ali o documento no Senai, já vou levar direto para a empresa, no outro dia já vou estar encaixado no setor, você entendeu? Eu já entendi. Não, trabalho. mas o normal é na indústria, mas a maioria, né, é na indústria. Mas assim, é porque assim, antigamente, não só as escolas técnicas, as faculdades, a parte de CEP, né, que é a parte final do curso de vocês, ela era muito pouco assim, é por uma questão de logística mesmo. Por exemplo, a gente tem aqui o Senai, o Ítalo Bolonha, que ele tem subestação de potência, ele tem linha de transmissão, ele tem até uma usina solar lá, né? Obviamente a usina solar ela gera energia para a unidade, né? Mas Uhum. assim, também é utilizada para os alunos aprenderem, para eles entrarem em contato, tá? E eu não vi isso em faculdade nenhuma, tá? Não conheço, até no Instituto Federal, não conheço, assim, estrutura igual essa estrutura que eu encontrei nessa unidade do Senai, tá? Professor? Assim, É que assim, tem muita gente que fala, igual eu trabalhei na usina aqui de cana aqui em Mineiros, hoje é. Então, o que que acontece? Tinha um técnico lá, que era o meu supervisor, ele não tinha feito faculdade, e o cara batia de cara lá cara que saiu da faculdade, cara que tocava o terror, e o cara era. Então, o que que acontece? Hoje a gente conhece cara que é técnico, que fez é, negócio de. Não é redes. engenheiro que a gente fala, de lavoura, agora fugiu da minha Ah, mente o aqui. técnico agrícola. Técnico agrícola. Tem Uhum, cara aqui que é técnico agrícola que hoje virou fazendeiro. Você entendeu? Fez um, foi sim, lá, não sei se foi em Rio Verde, ou não sei onde foi, se foi Goiânia. Fez o curso, bate engenheiro, ou bate pois em é. técnico, em Não, agrônomo. mas assim, a experiência, é aquela história, né? Que é a grande pergunta, o que que é mais importante, né? Hoje aqui no EAD, né, o pessoal pergunta, o que que é mais importante, a aula EAD ou a aula prática? Os dois são igualmente importantes. Aí do mesmo jeito, igual eu vejo isso muito na área da computação, né? Ah, você não precisa fazer curso superior em computação, é só você fazer um bootcamp que aí você trabalha. Beleza, são poucos, né? Como diz tem um ditado lá que fala que a exceção é o exemplo do burro, né?
A exceção, ela é exceção, né? Ela não é o design pattern, né? Não é o padrão, né? A exceção é um caso isolado, dois casos isolados, né? E aí, eu vi que eu comecei a estagiar, foi no quarto, não, foi no segundo ano. Segundo ano de engenharia elétrica, moço, o que que eu aprendi com eletricista, indo em obra, né? Uhum. Moço, e foi mais foi indústria. Aí só depois que eu me formei que eu fui trabalhar com a área de rede de distribuição, né? E assim, você aprende demais. Eu fiz o curso de eletricista de rede depois que eu já estava formado em engenharia elétrica. Mas por quê? Porque tem coisa que num curso, mesmo que o curso seja o melhor curso do Brasil, do planeta, nada substitui um estágio, nada substitui a prática. A prática, ela é importante, assim como, né, a teoria, né, ela é importante também. Eu tenho certeza que esses, né, que têm essa experiência, se ele fizer um curso técnico, se ele fizer um curso superior, ele vai ampliar muito mais o conhecimento dele, né? Ele vai, assim, espontar muito mais. Pois não, Silas? Vou falar aí, Silas. Ah, acho que deve ter batido a mão aí. Então vamos continuar aqui, né? Então, não é porque ele é amigo do, né? Professor, Sim, pois não, pode falar, Silo. Agora abriu. desculpa, é porque eu achei que o microfone aqui estava ativado. Né? Em uma das aulas, o senhor mencionou, foi que a gente já podia estagiar. Aí eu procurei, né, em umas quantas aí, onde que eu podia, né, com esse conhecimento que eu tenho e ir aprendendo. Falei, não quero estágio remunerado de jeito nenhum. Né, de todo modo, também Não, se provavelmente eu você não conseguiria. conseguir, ótimo, tá? Se você conseguir, ótimo. Mas Mas o assim, estágio é professor, importante. o senhor tem assim, por exemplo, alguma noções assim, de alguma empresa, um tipo específico de empresa, assim, que, por exemplo, né, no nosso nível, né, no nosso, nesse tempo nosso aí que nós já estamos de curso, né, de estudo, que aceita, né, para estagiário, né? De todo modo eles vão querer Mas, um não, é ajudante, porque né? assim, é isso. Não, você tocou no assunto que eu pensei aqui. Geralmente, dependendo da empresa, né? É, o pessoal pega como. Aí depende da empresa. Eles falam que é. Eles pegam. Vamos supor que você já é eletricista, né? Aí tem lá o tipo A, tipo B. Aí dependendo do estado, eles têm uma nomenclatura diferente, né? E aí, ou como ajudante, né? Por exemplo, não, eu não tenho o curso de eletricista, nem predial, nem industrial, mas eu estou fazendo um eletrotécnico, né? Aí, às vezes, você pega um estágio lá como ajudante, para você ver como é que as coisas funcionam. Se for numa indústria, eles já vão começar a te ensinar a parte de partida de motor, tá? Eu tenho um aluno de uma unidade que ele começou assim, ele pega a parte lá de, eu sei que ele já é, acho que eletricista predial. E aí ele está fazendo já o estágio, né? Atuando em algumas obras aí. E daí ele já está aprendendo lá coisa que a gente vai ver só daqui, acho que só no próximo ano, tá? Inclusive, ele pede ajuda para o professor presencial. Eu, quando eu posso, eu ajudo ele, né? O professor presencial ajuda mais porque ele tem acesso ali junto com o professor, né, no laboratório, né? Aí muita coisa, né, de partida direta, partida compensadora, né, ou inversor de frequência, né, que é o mais comum em máquinas mais pesadas, né, ou a soft starter, né, se for só para dar partida, né? Por exemplo, a soft start é só para dar partida. Agora, se além da partida você precisar controlar a velocidade ou controlar a potência, aí você usa o inversor de frequência aí. Por isso que o inversor de frequência ele é utilizado em placa solar, em sistema lá híbrido, né? Porque a energia da placa solar ela vem contínua, né?
e aí passa por um inversor de frequência, o inversor de frequência ele imita a rede elétrica, né? Porque a rede elétrica não é tensão contínua, é tensão alternada, né? Igual a gente viu lá em eletricidade. Aí ele simula a rede elétrica e aí usa para ligar TV, ligar ar-condicionado e por aí vai, tá? Então, geralmente, assim, eu não tenho uma em mente, não, mas geralmente nas unidades do Senai, o pessoal lá na cantina, lá, eles têm o quadro, né? O quadro, aí dependendo da unidade que o pessoal tem até as TVs lá, sempre fica passando, ó, empresa fulana de tal tem, né, vagas para estágio. O ideal é você procurar o nome das empresas que tem na sua região, né? E ver lá o trabalho conosco, né? Se possível, você pode até visitar as empresas aí, porque eles gostam de pessoa que está interessada, né? Que aí você talvez pode até fazer um trainee lá, né? Depois que você se formar, né? E já, aí vamos supor, você se formou, mas não tem experiência. Aí eles abrem a vaga e chama trainee, tá? E aí, não, eu tenho disponibilidade para fazer estágio agora, né? Enquanto tá fazendo o curso, porque aí dependendo, comigo foi assim, eu trabalhava, até hoje eu faço serviço por eles, no escritório, aí eles falaram, olha, se você quiser trabalhar aqui, você vai ter que fazer segurança do trabalho. Aí eles falaram, olha, a gente paga, se você quiser fazer, a gente paga o curso. Eu falei, uai, onde é que eu assino? Né? Então eu peguei e fui estagiando lá, quando terminei já fui contratado já. Então, você pode ver no trabalho conosco, nas empresas aí, né? Correr atrás, às vezes na unidade, sempre tem lá no mural, né? O pessoal coloca, a empresa tal tem vaga, né? Vem vaga para supervisor e tem várias vagas aí, né? Dependendo lá no. Geralmente o pessoal, né, das instituições já viu o Senai fazer isso, né? E era famoso por fazer isso, também Instituto Federal também. Tá? Professor, Vamos continuar aqui. Sim, o Senai mesmo daqui do Mineiro tem convênio lá com o Minerva lá, ó. ó, isso, ó. Você entendeu? Dá uma olhada aí, Silas. Quando você estiver lá no momento presencial, ó, quem sabe, ó. Quem sabe tem uma vaga lá. E aí você já entra como ajudante, alguma coisa assim, para você já ir, né? Já se acostumando aí, né? Jovem aprendiz lá, tá contratando é mato. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vê, ó, cola aí com o Mas o Luiz aí, ó, negócio, que é sucesso. Hum. hein, Luiz Fernando, no meu caso, por exemplo, eu já trintei, né? Aí não tem mais pra mim, mas ainda assim eu quero. Mas como que eu faço aí, né? Você me manda no PV aí depois? Ó, Pra gente- manda aí, ó, tá? O importante é isso, pessoal, o network. O jeito mais fácil é você ir lá na empresa. Sim, Lá está contratando a rodo. Sempre eles tá, tá. precisam. Então tá bom, então. Olha, ó, fechou, Silas. Olha, ó, vai lá, já deu certo. Fala assim, já determina, já deu certo. Já. Então, isso aqui foi colocado de proposta aqui, ó. Não é porque ele é amigo do João que ele vai tratar ele diferente. Segurança do trabalho, você tem que focar na segurança, tá? Mesmo se, não, eu não gosto desse cidadão. Não importa. Você tem que cuidar da segurança. Porque cuidar da segurança, você vai estar cuidando de você, né? E também dos outros, né? Dos seus outros colegas aí, da empresa também, você vai estar zelando, né? Então, garantindo a uniformidade do processo produtivo, né? Atingindo meta de IRAD. O engenheiro Andrade, responsável pela unidade do processo produtivo, acompanha toda a produção de sua sala bem desorganizada. Então, o Caio, ele já deu uma olhada lá, viu que o engenheiro lá, ele não é um cara assim muito organizado, tá? E é complicado. Eu acho que colocaram isso aqui de propósito aqui, pra gente falar assim, às vezes, pessoal, ainda mais o Caio aqui, ó, que ele é eletrotécnico, e aí ele viu que o engenheiro, ou seja, acima ali, ele é meio desorganizado, ele não, por exemplo, não tem monitor, pelo que eu tô lendo aqui, né? Não tem monitor para mostrar lá várias partes do processo produtivo. Tem empresa, pessoal, que tem câmera para tudo quanto é lado, tem a chamada que o pessoal chama sala de guerra, né? Que aí tem vários monitores ali,
os processos de automação das linhas de envase, né? Linha de produção, além de ter câmera, tem tudo telemetria, né? Para saber se ocorreu uma falha ali, né? Então é importante, se a empresa não tem nenhum, por exemplo, a minha sala é fechada lá, né? E eu não tenho monitor, não tem nada para verificar. Então é importante que esse engenheiro aqui, né, que esse responsável, ele fique fazendo ronda lá na empresa e tal, inclusive até solicite, né? Aí é aquela história, ele viu, né? Aí esse comportamento já ligou uma, como se diz, uma sirene na cabeça dele aqui, né? Ele, beleza. Ó, um dia de correr, antes de correr acidente, Caio, seguindo os procedimentos da empresa, bem como as normas de segurança, requisitou recebeu, né? Uma permissão de trabalho, dependendo da empresa, eles chamam de PT, né? Permissão de trabalho, ou então eles chamam de solicitação de trabalho, SS, né? Que aí essa PT ou essa SS, ela vai virar uma OS na hora que você executa, né? Para inspecionar a unidade de trabalho do João. Geralmente, quando vai fazer a investigação do acidente, né? O pessoal vai lá, olha o posto de trabalho, onde ele se acidentou, para ver por qual motivo, né? Vou dar onde o professor Gerafales, né? Por qual motivo, por qual razão e circunstância aconteceu aquele acidente ou incidente, né? Às vezes aconteceu um incidente, ou seja, vamos supor que o seu João aqui quase se acidentou, né? Ele não acidentou. Peraí. Ah, fechei aqui. É, Aí vamos supor que foi um quase acidente. Ah, não deu nada não. Mas tem indício que esse acidente quase aconteceu. É importante você saber para, né? É igual eu falei no início aqui da aula. O acidente não acontece do nada, né? É uma coisa que você deixa, uma coisa que você não observa ali. Quando você pensa que não, o acidente já tá acontecendo. Aí acontece um incidente, que chamam de quase acidente, né? E aí, quando você pensa que não, né, essa situação que estava gritante ali, que você tinha que resolver, aí, infelizmente, vai acontecer o acidente. Então, ele inspecionou, né, e uma coisa que o eletrotécnico, o engenheiro, isso está lá na NBR 5410, tem dois tipos de inspeção que você pode fazer. A inspeção visual, ou seja, tem coisa que só de olhar você vê que está errado. Igual ele aqui, né? Ele viu a desorganização. Ele, esse cara é desorganizado. Será que é por isso que o acidente ele está começando a se desenvolver? Não estou dizendo que é o único motivo, né? Mas você começa a juntar as peças do quebra-cabeça ali, né? Ah, ele utilizou Professor, uma. Ó, sim, pois não, Luiz, é o Luiz. Pode falar, Luiz. professor, só uma pergunta. É, a gente candidatar na CIPA, a gente vai aprender alguma coisa de interessante? Qual é o tipo de pergunta que posso fazer lá? Porque o que que acontece? Eu estou vendo aí o curso, você falando, e abriu vaga lá no frigorífico lá para candidatar na CIPA, né? Tá Hum, esparramado o mural lá para a indústria inteira. E aí eu estou aqui pensando de candidatar. Você acha que lá eu vou aprender muita coisa a respeito dessa área aí ou não? com certeza. É assim, é porque assim, tem um estigma, né, pessoal? Ah, eu vou entrar na CIPA porque aí eu tenho estabilidade. Não, Beleza. isso não é para, eu não quero isso não. Estabilidade, né? Não, mas é aquela história, né? O pessoal, ele geralmente, eu tô falando o que eu, como se É o diz, geralzão aí, o né? que eu escuto, né? Eu sei. Geralmente é isso. Mas mais importante do que você ter estabilidade. Ah, não, professor, mas é importante eu pagar meus boletos. Sim, é importante. Mas você ter a noção de segurança do trabalho. Porque tem muita gente, igual a gente falou no início da aula aí, né? Não, eu sou eletricista há tantos anos. Por exemplo, quando eu entrei nessa área, eu, né, já, como se diz, eu já tenho uma idade avançada, mas quando eu entrei eu era mais novo. E aí eu tinha que lidar com o eletricista, e às vezes o eletricista já tinha uma idade assim avançada e falava, o quê? Esse menino, esse Nutella aí, né? Eu já sou velho, né? Tenho barba no solado do pé, eu vou ficar escutando esse cara.
porque a pessoa ela acha só porque ela é mais velha, né? E o, sei lá, às vezes o seu superior, às vezes até trabalha junto com você, mas a pessoa que trabalha junto com você, ela é mais proativa, ela tem um interesse, igual você expressou o interesse em participar da CIPA para aprender, né? Aí geralmente essa pessoa mais proativa, sempre as melhores vagas, né? Sempre as melhores oportunidades aparecem para ela. E aí a pessoa tem aquele estigma, ah, não, é só por estabilidade. Estabilidade é bom, mas é bom para você aprender. Porque sem segurança, moço, se acontecer um acidente, né? Aí você pensa assim, é igual a atividade que a gente vai ver agora. Você parar por 2 horas é ruim, dependendo? É ruim. Vai perder dinheiro. Mas imagina acontecer um acidente, em vez de parar 2 horas, fica o dia inteiro parado, ou uma semana, né? Ou o mês inteiro, né? Interditam lá, né? É melhor você ficar 2 horas parado e resolver o problema do que, Deus me livre, acontece um acidente e dependendo da empresa, se ela é uma, vamos supor, ela é uma terceirizada, ela não tem tanto caixa, tanto dinheiro assim, ela pega e tem que pagar uma multa, uma indenização, aí em vez dela continuar trabalhando, ela não trabalha mais, né? Vai ter que pagar uma indenização, aí em vez de, né, todos os funcionários eles vão ser demitidos porque a empresa, né, ela não conseguiu, né, o acidente foi muito perigoso, e aí vai ter que pagar uma indenização monstra, tá? Alguém mais levantou a mão aí? Eu acho que foi o Luiz. Não, professor, mas já foi resolvida aí essa pergunta minha. Eu levantei faz horas, já terminei. Ah, sim. Ah, não, beleza, então. E aí, né, ele, né, veio a lista de verificação para avaliar possíveis problemas, né? Durante a inspeção visual, e tem a outra inspeção, a inspeção visual, mas tem coisa que não tem como você ver só com o olho. Por exemplo, o que, professor? Vamos supor, eu preciso saber qual que é a tensão que está lá, a monofásica que está num quadro. Não tem como eu saber, eu olho lá na tag, beleza. Mas o único jeito de você saber é você pegar um equipamento. Aí eles chamam de inspeção por ensaio, né? Você vai pegar o equipamento e ver, né, lá com a ponta de prova que tá aparecendo lá 220 volts. E dependendo se a tensão tiver muito baixa, se for uma indústria, se ela tiver 7% abaixo, já é preocupante. A queda de tensão está alta, tá? A NBR 5410, ela fala que indústria ou, né, um cliente que tem um transformador próprio, o, o máximo de diminuição de tensão é de 11, né, 7%. Agora, quando é uma residência, né, que ela tem alimentação, um pequeno comércio, né, que tem alimentação direto da rede, aí já é 5%. O único jeito de você saber que essa tensão, né, ela está abaixo do 5 ou abaixo do 7 é você indo lá no equipamento e ele te mostrando, ó, tá, sei lá, tá 180 volts. 180 volts é muito baixo. Imagine se for numa indústria, né? A máquina elétrica, ela é tão complicada que se ela, por exemplo, uma lâmpada, uma tensão menor, ela não queima, tá? Beleza. Mas um motor elétrico, dependendo do tanto de tensão abaixo, ele não chega nem a girar. Se ele não gira, ele não resfria, porque ele aproveita o movimento de giro para resfriar. Aí, se ele só recebe, sei lá, 80 volts, e aí a bobina dele vai ficar recebendo 80 volts, vai ficar aquecendo e o motor não gira, não dá partida, porque não tem tensão suficiente. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ficar aquecendo, aquecendo, aquecendo. A bobina, ela tem uma resina, né? Essa resina derrete e o motor entra em curto. Aí você perde o motor praticamente inteiro. Você tem que mandar rebobinar ou então trocar o rotor dele. Imagina, um motor, sei lá, de 60 CV, você tem que trocar o bobinado dele. Moço, é prejuízo. Então, essa situação aqui, ela foi projetada, né? Tem um checklist aqui, ó, dependendo da função que você vai desempenhar, todo santo dia, ó, você tem que olhar uma lista de verificação.
A ideia do checklist é, olhei, vou começar o plantão, né? Vou começar o turno. E aí, geralmente, tem a pessoa responsável por verificar esse checklist. Ou, às vezes, é todos os funcionários que fazem esse checklist também, tá? E aí, se ela detecta uma não conformidade, o que que ela tem que fazer? Ah, não, isso não dá nada, não. Eu tenho uma policorte aqui, né? A policorte tá sem aquele alambrado, aquele de proteção. Vai dar nada, não, moço. Se ela tivesse aquele alambrado, imagina, ela está em alta rotação, o disco arrebenta, e aí a parte que arrebenta, ela vai para quem? Vai para o operador da máquina, né? Então, tá sem proteção, então para o que estiver fazendo, né? Ou nem inicia, né? No caso é antes de iniciar, resolve, vai o pessoal lá da mecânica, ah, não, é porque quebrou o alambrado, entortou, sei lá o que que aconteceu, né? Aí tirou que é para ele operar melhor. Não. Ah, é? Não tem uma reposição, não? Então compra um novo. Ah, mas é caro. Não importa. Sabe o que que é mais caro? A pessoa se acidentar e que Deus o livre acontecer um mórbido. Isso, na verdade, não é caro, isso não tem preço, tá? Não tem dinheiro no mundo que faça, né, retroceder o tempo aí. Então, pessoal, é sério, segurança do trabalho é sério. A segurança do trabalho não é só para o engenheiro, né, de segurança, não é só para o médico de segurança, não é só para a enfermeira, né, ou para o técnico de segurança. São para todas as pessoas que trabalham na empresa. Ainda mais né, nós da elétrica, né? Nós, dependendo do que a gente vai fazer, nós corremos um risco de periculosidade. O que que é periculosidade? Lá na NR16, né? Ela fala que periculosidade é, é um, é um mal súbito ali que pode acontecer com você, que na melhor das hipóteses você pode até sobreviver, na pior é um mórbido, né? Ah, professor. Já insalubridade, não. Ah, não, eu não gosto de usar essa máscara. Eu estou fazendo a extração de um minério aqui, de alguma coisa, né? Aí é cheio de poeira. Ah, essa máscara aqui, ela me deixa sufocado. Sabe o que que vai te deixar sufocado daqui, sei lá, 10 anos? É você ficar aspirando esse pó e acontecer uma doença do trabalho, né? Essa exposição é a insalubridade, né? É lá da NR15. Pois não, Sila? Professor, sobre a periculosidade que o senhor falou aí, não é só sobre o risco, por exemplo, de estar diretamente exposto a choque, né? Ou, por Explosivo exemplo, também. é explosivo, ou então, por exemplo, né? Certa vez eu soube, eu acho que era em Goiânia, ou assim, naquela região metropolitana de Goiânia, isso era nos 2000. Tinha uns moradores que eles moravam perto de uma subestação de energia. E Sim. eles todos reclamavam de dor de cabeça constante. Uhum. Aí as pessoas, aí depois que falaram para eles, né, que a subestação foi construída bem depois que o bairro já estava, né, estabelecido, e essas pessoas falando, né, que era a subestação que de alguma forma estava causando muita dor de cabeça neles, que eles Uai, sentiam. curioso, viu? Foi aqui em Goiânia, eu vou procurar esse caso e isso é curioso, viu? Que quando eu Felizmente eu não fiquei sabendo desse caso, não. Sim, pois é. Aí Hum, falaram lá, por exemplo, morar perto de subestação que as casas tinham que ser construída longe, isso era por causa desse risco, né? E risco ó, de derrame também. Quando eu trabalhava de vigilante, né, que eu sou ex-vigilante patrimonial, uhum, quando eu trabalhava na subestação, né, era proibido a gente passar com a arma na hum, subestação, na área onde estavam todos, né, os para-raios, fio, né, que a gente ficava na guarita. Se uhum, fosse para passar, era para deixar a arma dentro da guarita. Não era para entrar dentro, era para fazer só uma ronda periférica, sim. olhar e só 2 vezes por noite. O resto Silas, era para você ficar sabia observando que a de longe. subestação é um lugar muito perigoso. Sabe por que dessas recomendações? Porque assim, você pode estar andando na subestação. Subestação é um lugar tão perigoso, né? Eu coloco assim, não sei nem que nível que eu coloco. Para você entrar na subestação, dependendo do local, você tem que ter, além da autorização, né?
pessoal tem que fazer o desligamento de alguns, né, de algumas partes ali do circuito, ou então tem um caminhão que chama, ele, ele tem o mega, acho que é mega bypass que chama, tem trabalho que você vai fazer na subestação, aí tem um caminhão que ele tem uma roldana, e aí ele tem um cabo protegido. Aí, deixa eu pegar uma norma aqui de. São aqueles cabos grossos, né? O problema, sabe o que que é? É a indução eletromagnética. Por isso que falou que você não podia entrar com, né, com o revólver, né, que tem tudo que tem metálico ali, a indução eletromagnética, mesmo que você não esteja tocando, você não esteja fisicamente lá no cabo, a indução eletromagnética, só para você ter uma ideia, lá na NR10, que fala sobre segurança e eletricidade, é uma linha de 700 volts, 700 mais ou menos. O raio de risco, o que que é o raio de risco? É o raio em volta do cabo aonde vai o campo eletromagnético. Se tiver qualquer coisa metálica dentro desse raio de risco, pode haver uma indução eletromagnética, tá? E, se eu não me engano, o raio de risco é 5 metros. Pensa, você 5 metros longe de alguma coisa, e mesmo assim, às vezes você tomar choque, e às vezes do nada um arco elétrico bater em você. Ah, deixa eu pegar uma norma aqui. Ó, essa aqui é a norma, ela é antiga, viu? Só para você ter uma ideia, eu estava comentando isso com os alunos. Ó, eu descobri, depois que eu estava estudando isso aqui lá na faculdade, né? Aí eu até perguntei para o professor, eu falei, ô, professor João, é, a gente estava discutindo lá, pode construir alguma edificação debaixo de linha de transmissão? Ele falou, o pior que pode. Aí ele pegou e, na época ele não tinha lá a NBR, mas aí ele falou, ó, tem uma NBR que ela é antiga, chama NBR 5422, tá? Lá tem, ó, isso aqui, ó, é tudo, tá vendo esse D maiúsculo aqui, ó? Isso aqui é a distância mínima vertical em que uma edificação, no caso, né, quando ele fala edificação, uma construção, tá? Uma construção, o mínimo que ela pode ficar abaixo da linha de transmissão. Acredite, tem uma distância mínima que você pode até construir, tá? Aí é aquela história, né? Eu prefiro não construir debaixo, não, tá? Mas o ideal é que essa região aqui tem um outro estudo que geralmente é um serviço, né, que o pessoal faz, chama limpeza de faixa de servidão. Quando você tem uma linha de transmissão, você cria um retângulo imaginário. Vamos supor que a gente está vendo essa linha de frente aqui, né? Esse cabo que você está vendo aqui, ele está entrando na tela, né? Aí você vai criar um retângulo imaginário aqui, que está lá no critério de projeto. E aí o pessoal tem que vir aqui, ó, e desmatar, vamos supor que é 24 metros para cá e 24 metros para cá. Você tem que desmatar esses 24 metros de um lado para o outro, e essa região tem sempre que estar limpa, tá? Porque tem um efeito da capacitância da linha em relação, né, ao que está abaixo dela. Mas existe, Professor, tem uma distância, e dependendo do nível de tensão, quer ver? É porque tem uma tabela que tem um nível de tensão em que você pode construir embaixo. Aí essa dor de cabeça, eu não sei qual que era a condição, o quanto que o pessoal ficava próximo, tá? Mas assim, geralmente quando você constrói uma subestação, né, uma linha de transmissão ou de subtransmissão, ela fica numa altura, né, vamos dizer assim, ok, que não oferece, né, uma indução eletromagnética. Aí o projeto é baseado em distância mesmo. Então tem uma distância ideal que essa linha fica, tem que ficar longe, né, para não provocar. Aí teria que estudar o que, qual que é o agente, se é um agente, né, eletromagnético, se é um agente químico, né? Às vezes é alguma coisa ali, um agente químico que está ali, né? Não, não sabe, né?
Mas aí tem que analisar o caso, o porquê. Eu vou procurar, tá? Foi mais ou menos em 2010, é que você falou? Foi nos 2000, professor. Anos Eu vi- 2000. Não, eu vou procurar, eu Nesse acho mais jornal interessante, viu? Anhanguera que passa no horário do almoço, que mostrou isso. Ou interessante, mas assim, dependendo da distância, dependendo do nível de potencial elétrico que ela tem, ela provoca uma indução eletromagnética, e se você tiver descalço, ou se você estiver tocando em algo, né, ali, na parede e tal, né, você vai tomar um choque ali, vai acontecer alguma coisa, tá? Então, o projeto, segundo a NBR 5422, ele é baseado em distância. Você tem uma distância máxima, ali, mínima, quer dizer, né? Que um cabo tem que ficar do outro, e que esse cabo tem que ficar ou de uma estrutura que passa lateral a ela, né? Ou, no caso daquele desenho que eu te mostrei, ou cortando essa estrutura, tá? Aí o Caio aqui, né? Ele fez essa lista de verificação. Para gente, como já está dando 19h40 ali, né? Já o meu segundo horário já está quase expirando aqui, mas foi bom. Eu aproveitei esse horário vago aqui para a gente discutir mais aqui, né? Talvez se eu tiver o horário vago, eu possa até na outra aula já, a gente já matar as duas atividades. É, deixa eu Deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz uma análise aqui, ó. Pessoal, tem que ficar igualzinho que o senhor escreveu? Não. Mas você tem que fazer algo parecido, ó. O que que o Caio fez? Aí todo dia, ó, tem a lista de verificação. Você tá vendo, ó, que na primeira quinzena tá tudo, ó, conforme a nomenclatura aqui, ó, conforme, ou seja, tá liberado para o trabalho, né? Dependendo do tipo de maquinário, do tipo, né, como, eu não sei, eles não detalharam como é que faz essa extração ali, né, do, do adubo ali mineral, né, Professor, eu do vou ter que fertilizante. encerrar minha aula hoje, não? Não, tranquilo, não, eu já estou finalizando aqui. Então, aí ele faz essa verificação. Quando foi no segundo dia, né, da segunda quinzena, ele, né, no 17º dia, ele foi fazer a verificação e ele viu, ó, por isso que eu já deixei amarela aqui, de propósito, para você identificar. Inclusive, se for um papel ou se for um arquivo lá que você faz, né, tem alguns formulários desses que são digital, né, e aí ele é automático. Inclusive, muita empresa está usando formulário digital automático, porque o Departamento de Segurança do Trabalho, né, a CIPA, o SESMIT, né, eles têm acesso a essas informações em tempo real, tá? Pois não, João Paulo? Tinha levantado a mão aí? Vou falar aí, João Paulo. Professor, Sim, pois não. eu vi você comentando aí sobre segurança, sobre olhar o checklist de tudo, e o rapaz aí falou sobre segurança também, no caso. Uhum. Aconteceu lá no serviço onde eu trabalho, um rapaz que viu a máquina sem a proteção, não colocou a proteção, aí foi outro rapaz e aconteceu, né, um acidente de amputação no dedo que Ó, a máquina estava infelizmente. sem a proteção. E no caso do ocorrido, é, o rapaz foi mandado embora pelo fato dele ter falado que viu a máquina sem a proteção e não colocou a proteção. Não, e muita gente fala isso assim de inocência mesmo, né? Às vezes é igual a gente tava começando lá, falando lá no início. Eu lembro que foi o Silas, né? A gente comentando aqui lá no início da aula. Antigamente, essa questão, o pessoal falava, é bobeira isso, esse negócio de segurança, isso é só coisa lá da, né, da segurança do trabalho,
se é coisa do técnico, é porque ele está de marcação comigo. Não é, porque na hora que o acidente ocorre, dependendo aí da sorte do cidadão, né? Às vezes ele sai, né? Ele sai bem, ele só tem ali um mal súbito, alguma coisa, mas às vezes não tem volta. Por isso que, independente do curso aqui, se é técnico em química, né? Técnica eletrotécnica, eletrônica, a gente tem que ficar de olho sempre, sempre na segurança. E aí, se ele admitiu que viu e não falou, é porque na cabeça dele achava que isso não era importante, não. E aí, com certeza, o pessoal deve ter chamado ele e tal. E tem gente que é assim, que ela é cabeça dura. Minha mãe, né, que Deus a tem aí, ela falava assim, ou tem gente que é o... Não sei se vocês já ouviram essa expressão, sei lá do Maranhão e ali do Tocantins. O cidadão, ele é fino, ele é finório, né? Quando o pessoal lá do... Eu sei que isso é lá do Maranhão, lá e também ali do Tocantins, né? Quando fala que cidadão é finório, quer dizer que o cidadão, se você reclama qualquer coisa com ele, chama atenção, o cara já fica, ah, meu Deus, você tá me chamando a atenção, o cara, todos estão contra mim, já viu aquela história? Então, nós não podemos ser assim, né? Gente, ô, obrigado, cara, por você ter me falado e tal, né? Não, eu não erro, moço. Se a gente afirmar que a gente não erra, a gente já tá errando, né? Porque a gente pega e esquece às vezes, né? Ou às vezes a gente não dá devida importância para a segurança. Por isso que além dessa UC que vocês estão tendo agora, a gente ainda tem a UC no próximo módulo, que é segurança em eletricidade. Para a gente É dessa tratar. forma, é Não, dessa forma pode mesmo que falar. você falou aí, você questionou da maneira certa. Eu sou cipeiro, 4 anos que eu sou cipeiro. Uhum. E o que acontece é que, tipo assim, se você é cipeiro, as pessoas. Você é muito observado pelas pessoas. É. Porque, tipo Ó o assim, aí, X9 aí, não qualquer é? erro que. Já te chamar de X9? Uma vez Sim, eles descobriram que eu tinha entrado na empresa como engenheiro eletricista, né? Projetista. Moço, eu falei que eu era também engenheiro de segurança, ou o povo parou até de comer perto de mim. o que Olha lá o acontece é. X9. Porque, tipo assim, qualquer. Cipeiro, você sempre tem que estar atento em condições de risco, né? Isso. Porque qualquer coisa você tem que comunicar, falar para as pessoas que não pode fazer isso, que pode causar um acidente e tudo mais. Porque se você fala isso para as pessoas falam que você está sendo ignorante ou você já está se achando. E, na Não, ó, verdade não. não é isso. Se você Virou entrou para cipeiro, ó, o cara já CIPA, tá se achando, não é isso que você já deve ter isso, escutado? com Isso mesmo. certeza. É Pois é, desse jeito ó. mesmo. Ó, pessoal, aproveita aí, ó, que o João Paulo tá falando aí. Não, isso é a mais pura verdade. Não, eu pirei nessa vez. Eu era projetista lá e eu falei, ah, eu sou engenheiro de segurança também, moço. No outro dia, lá no refeitório, ninguém sentou do meu lado mais. Aí eu já saquei, eu falei, ah, então E já também você não deve, pode fazer nada de errado, né? Qualquer coisa que é, você. já dá de, Porque assim, ó, nós aí, ó. somos falhos, né? Não é porque nós não é cipeiro que nós vamos fazer alguma coisa de errado. E no momento, primeiro passo que você errar ali, vai dizer assim, ó, cipeiro fazendo isso? Pois é, então a gente tem que ficar de olho, viu, pessoal? Aham. Então, ó, quando, né, para quem não é aí da CIPA aí, né, ou do SESMIT, né, quando te chamarem a atenção, porque tem aquela história, João, tem gente que, assim, quando você chama a atenção, você não pode acusar e nem condenar, porque aí a pessoa ela entra em modo de, né, modo de defesa, né? O ideal é a gente falar, fulano, olha, isso aqui que você falou pode provocar isso aqui e tal, né? Falar de um jeito como se você não estivesse chamando atenção, né? Mas aí é Exatamente. aquela Eu história, né? normalmente, Hum, eu sim, normalmente costumo, eu normalmente costumo alertar o que pode acontecer. Mas se a isso. pessoa quer continuar fazendo ou não se importa com o que eu falo, eu também não vou, não tô nem aí. Pois é, não, Se e ele quer aquela continuar, coisa. então aí é consequência já dele, né? Então, assim, Porque assim, é porque igual eu por estava mais que você falando, alerte. eu não sei se você estava no começo, tem os processos administrativos, né? O cara Ah, vai, aí você chega lá, né, e fala, olha.
fulano, é assim, assado, não, não fez. E aí, com certeza, se você vê ele continuando, você vai até tentar falar de novo, mas aí vai te ignorar. Aí você pega e chega na alguém, ó, fulano, aí por isso que chama, né, que chama o cipeiro ou o pessoal do SESMIT de X9, né? Aí X9. chega para alguém e fala, ó, um superior lá, fala, olha, eu já falei diversas vezes pro fulano de tal e tal. Dependendo da empresa, tem o DDS, né? Aquele diálogo diário de segurança, né? Todo Tem dia sim, antes de iniciar, né? Além desse checklist aqui dessa tarefa, né? E aí é papel, a gente tem que, se o cara insistir, e aí tem o tal do balão, né? Que aí, no meu caso é rota, né? é, E no caso é a aí, rota, eu posso registrar a pessoa que está fazendo algo aham, em uma condição de risco. Por exemplo, estou vendo você mexendo num cabo sem os EPIs adequados. Eu peço para você usar os EPIs, né? E você fala, não, eu uhum, vou fazer isso aqui rapidinho. Eu digo, não, você vai causar um acidente. Não, não tá nada não. Ah, desde enjoo, porque tem gente que fala assim, né? Aí eu vou lá, eu posso pegar a minha rota e fazer um registro na rota da CIPA e levar para segurança. sim. Sim, porque aí ele insistindo, né? Aí infelizmente, né? Você vê que ele insistiu antes de acontecer algo pior, né? Fala, olha, aí o pessoal chama ele, né? Vai lá conversar e tal. Se ele continuar insistindo, aí infelizmente, aí o, né? Ou felizmente, né? Para não acontecer algo pior, aí manda embora mesmo. Empresa é assim. E um detalhe que eu lembro que eu já comecei a falar lá em eletricidade. A empresa, ela te contrata para você resolver problema. Se ela vê que em vez de você resolver problema na área que você foi contratado, na função que você foi contratado, você não está resolvendo problema, aí a empresa simplesmente ela manda você embora, né? Não tem dó não, né? Porque às vezes, né, que a pessoa potencialmente pode provocar, às vezes é tão grave, né? Não sei se você já tinha entrado na aula, que aí eu já vi empresa já simplesmente o cara teve que decretar falência de terceirizada aí, porque ele teve que pagar tanta multa, tanta coisa, parou, né? Perdeu o contrato, né? Aí teve que mandar todo mundo embora, infelizmente. Então, o Caio aqui, só para a gente finalizar, que falta 9 minutos, ele foi olhando, ó, olhou um item, a proteção da parte móvel, como na descrição não fala o que que é essa que tipo de. Igual eu dei o exemplo aí de uma policorte, né? Mas pode ser qualquer coisa, né? Eles não deram um detalhe da máquina, né? Então aqui eu só estou fazendo esse exercício, pensando o que que poderia ser, né? O engate do equipamento, né? Por exemplo, o engate do equipamento, ó, ele não está travando, né? O que que pode acontecer? Ele pode saltar, pode atropelar alguém, né? O tanque de combustível, dependendo do tipo de combustível, ele pode até incendiar, né? E, inclusive, né? Ó, ou a manteiga, ó, a mangueira de alimentação de combustível tá com problema, tá ressecada, né? Então vai o quê? Vai liberar combustível ou óleo, né, do cárter lá no chão, né? E isso não é bom, né? Pode chegar no lençol, ainda mais se é um local ali, né, em que tem terra e tal. Ele pode ir para onde? Pode ir para o lençol freático. Indo para o lençol freático, vai para onde? Para o abastecimento de água da região, tá? Então, isso é grave, pode até acontecer um acidente ambiental. Então, o que eu escrevi aqui é genérico, tá, pessoal? Não precisa ser igualzinho o que eu escrevi, ó, mas vocês devem ver o padrão aqui, ó. Foram identificadas não conformidades, né? Você pode até descrever, ó, quatro não conformidades, assim, assim, assado. Você pode inventar, vamos supor, aí, uma parte móvel lá da máquina que fica em alta rotação. Você pode até elaborar sobre, tá? E que o que eu escrevi foi bem sucinto, né? Para dar uma ideia para vocês, né? Foram identificadas não conformidades que apresentam risco grave e eminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento. Desta forma, recomendo a paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para adequada operação da mesma sejam restabelecidas.
foi identificado também poluição ambiental decorrente de vazamento de óleo, né? Aí, né, igual o João falou aí, né, ele registraria isso e ia para a rota, né? Que deverá ser recolhido e realizada manutenção mecânica necessária para sanar o problema. Aí, enquanto esses 4 problemas, essas não conformidades não forem solucionadas, ele não vai poder começar aquele turno, ou às vezes são várias frentes de trabalho, né? Aí detectou na, sei lá, na 7ª frente de trabalho de 10, né? Que não dá para começar o trabalho. Aí vai, registra na rota, né? E aí o pessoal manda lá de manutenção mecânica, vir, resolve o problema. Resolveu o problema? Aí agora pode dar andamento. É melhor você ficar, sei lá, 1 hora, meia hora, 2 horas, do que, Deus me livre, acontece um acidente, né? Além de um acidente com a pessoa, né? E ainda contaminação, que aí essa contaminação ela vai gerar o quê? Vai gerar o mal não só na empresa ali no local de trabalho, mas para a população local ali, né? Imagina o lençol freático contaminado aí com óleo, né? É terrível isso aí, né? Para para reverter esse quadro, infelizmente, né? Dependendo do caso aí, né? Talvez até irreversível, né? Então, vocês vão registrar, né? Como se estivesse trabalhando, como se estivesse registrando aqui. Aí eu dei ideia aqui, ó. Você pode, né? Marcar aonde, né? Foram as não conformidades e elaborar sobre aqui. Coloquei um texto bem simples mesmo, né? Para vocês já terem ideia, né, de como que vocês podem elaborar aí, né, redigir, né, essa observação aí. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Já falta 4 minutinhos aqui, né? Obrigado, né? Próxima aula, a gente de novo aqui. E aí, dependendo, se não der tempo de falar das 2 atividades, a próxima aula, como só são 2, né? Ah, cadê? Como só são 2 atividades, não, 3 atividades e dois momentos aqui, né? EAD. Eu já deixei até um plano B. Peraí, cadê o plano B? Um plano B aqui, que né? A Vitória, que é a monitora de vocês, já deixa tudo pronto aqui, ó. Já até coloquei como aula extra. Caso não dê para a gente falar na próxima aula, acredito que até deve dar tempo, já vou liberar essa aula extra aqui, tá? Sobre o terceira atividade. Inclusive, ó, eu coloquei material extra, ó, depois vocês entrem, tá? E já está disponível material extra sobre a atividade 3 e material extra sobre a atividade 2, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, Valeu, Jair, professor. Silas, Marcos, Tchau, professor. Boa noite. João, Alexandra. Fica com Deus, tá, pessoal? Até a próxima Bela ao vivo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.